Porque as pessoas têm tanta dificuldade em emagrecer ou melhor, se manterem magras. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou nutricionista e sexóloga. E esse é um assunto que é muito comentado. Muitos meus pacientes chegam com essa questão, que já fez várias dietas, mas não conseguiram manter peso. E quando a gente pensa no histórico de vida, quantas dietas você já fez ao longo do caminho? O que acontece, gente, é que muitas dessas dietas, elas são extremamente restritivas. E aí você já começa pensando no dia que você vai terminar essa dieta. Elas não são sustentáveis, porque elas não contêm os alimentos que você gosta. Então parece que você está em estado de privação o tempo todo, você não sente satisfação. Às vezes é uma dieta extremamente elaborada, que não se adequa ao seu estilo de vida, né? Muitas vezes você tem que cozinhar, e o seu estilo de vida não comporta. Muitas delas têm alimentos que para você manter no dia a dia também se torna extremamente difícil e muitas vezes você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Mas por que você não consegue? A gente tem todo um histórico de vida, né? Toda a forma que a gente foi educado. O nosso estilo de vida atual, claro que vai impactar na forma que a gente escolhe os alimentos e o porquê de escolher determinados alimentos. A gente tem algumas crenças e alguns sabotadores que atrapalham essa questão de emagrecer. Então é importante que a gente trabalhe não só o que comer, mas como a gente vai se comportar frente a esses pensamentos, a essas emoções que afloram, e aí criar algumas estratégias para realmente conseguir. Então a gente tem algumas questões aqui que merecem ser levantadas, né? Primeira coisa, para que uma dieta dê certo, ela tem que ser adequada à sua fase, né? Seja a sua fase hormonal, seja o seu ciclo de vida. Uma pessoa mais jovem, com certeza, ela vai ter uma demanda calórica maior, e a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo aí, vai diminuindo o metabolismo, né? Então a gente tem uma diminuição metabólica aí por cada década. Então não adianta a gente pensar, né, uma mulher de 40 anos querer comer como ela comia quando tinha 20 anos. Infelizmente, ela teve toda uma mudança de composição corpórea, né, os hormônios já são diferentes, a gente tem que respeitar a nossa ciclicidade feminina. Então a gente, depois dos 40, começa a ter queda de alguns hormônios sexuais que vão impactar aí. Então a gente percebe aí que o corpo começa a ficar diferente, que tem uma tendência maior de ter aquela gordurinha mais central, né? Principalmente quando começa a ter a queda ali da testosterona, do estrógeno. Então tudo isso, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter os nutrientes certos para regular esses hormônios, né? Se a mulher vive num estado de estresse constante, né, que alterou todos os hormônios, a gente também precisa trabalhar o manejo do estresse, a gente precisa trabalhar o manejo aí também da imunidade e toda essa regulação hormonal. Então a gente faz isso por meio de alimentos, né, para dar os nutrientes certos, e muitas vezes a gente vai utilizar alguns suplementos aí para equilibrar de forma rápida essa mulher para que ela consiga. Segunda coisa, gente, que é muito importante, a gente adequar a alimentação ao estilo de vida dessa pessoa. Então não adianta se a pessoa tem uma vida muito corrida, se ela tem dificuldade de fazer atividade física, se ela não gosta, por exemplo, de cozinhar, a gente querer que ela tenha um comportamento que, de repente, naquele momento, não é adequado. De repente, ela não gosta de cozinhar. De repente, ela não tem tempo de cozinhar. Então, é muito importante que a gente conheça o estilo de vida dessa pessoa e consiga aí fazer toda uma adequação, né, desse plano alimentar para que seja uma coisa que seja prática, não seja um fardo, né? Fardo ela já tem, né? Com algumas questões aí que tem que resolver no dia a dia, tem a demanda de trabalho, a demanda familiar. Então a gente tem que deixar a alimentação uma coisa assim, tranquila, uma coisa mais orgânica mesmo. E um terceiro ponto, né, que eu vejo que é responsável pelo fracasso de muitas mulheres que resolvem aí fazer uma dieta, é a questão de não ter os alimentos que dão prazer,
né? E os alimentos que dão prazer é importante que a gente administre, né? É importante que a gente também tenha presença, né? Seja, ai, eu amo comer chocolate, eu amo ir num restaurante, comer de repente uma macarronada, um risoto, então a gente conseguir comportar esses alimentos justamente para que essa iniciativa, né, de mudança seja uma coisa prazerosa. E também é importante que ela tenha todo um apoio, né? Seja apoio de amigos, seja apoio aí das pessoas queridas, dos familiares. Então, essa rede de apoio ajuda bastante. No programa que eu desenvolvo, que é um programa Nutri no Bem-Estar, a gente tem uma rede, né? Não é só o apoio meu, né, da Nutri, a gente também tem o apoio dos próprios pacientes, que ali, né, tem uma comunidade que se motiva aí para, né, todos estão no mesmo barco aí para auxiliar aí com possíveis experiências que às vezes é uma experiência que você está passando por aquele momento, né, e vem um outro ali que te dá uma dica. Então, toda essa rede de apoio é super importante. Então, esses são os fatores principais quando a gente vai organizar a alimentação. E quando a gente decide mudar, né, isso é uma coisa muito importante, né, que normalmente, claro, a gente quer emagrecer de forma muito rápida, a gente é muito imediatista, né, para tudo na vida. Só que quando a gente faz isso, quando a gente promove uma perda de peso muito rápido, muitas vezes o cérebro não vai entender. E ele vai fazer de tudo para voltar ao peso anterior. Então a gente tem que fazer de uma maneira muito tranquila, muito equilibrada. Por isso que eu gosto de dividir em fases. Então, a primeira fase, a gente tem uma fase chamada fase de equilíbrio. Então, a gente vai organizar a casa. Então, organizar a casa é justamente ter pequenas inserções de mudança de comportamento. De repente, uma pessoa que come 2 pães franceses por dia, que tal comer um pão francês, né? Uma pessoa que tem dificuldade de organizar um jantar à noite ou prefere fazer um lanche, como é que a gente pode fazer? Então, a gente vai trabalhar essa questão do equilíbrio do corpo, tá? Para fazer com que o corpo volte a funcionar e que ele entenda como utilizar a gordura, como produzir aí a massa muscular. Então, a gente vai organizar e como que esses hormônios vão funcionar de forma adequada. E aí a gente vai para uma fase que é uma fase de regulação metabólica. Nessa fase de regulação metabólica, se a pessoa tem algumas alterações de exame, como colesterol, alteração glicêmica, outros exames, a gente vai também organizar, porque isso também faz parte do funcionamento do corpo. Até a questão intestinal, né? Como é que está o intestino, como é que está o sono. Então, tudo isso a gente trabalha na fase do equilíbrio. A gente equilibrando, organizando a casa de forma muito eficiente, dando uma estrutura, a gente vai para uma fase que aí sim a gente começa a trabalhar alguns nutrientes, né? Ou mesmo alguns nutrientes termogênicos para acelerar os resultados. E aí a gente pode trabalhar até melhora do metabolismo, mais produção de energia, para que você seja funcional, né? Que você realmente consiga utilizar a sua gordura ao máximo, porque aí a gente já fez uma série de ajustes nutricionais. E o interessante é que nessa fase a gente começa a brincar com algumas estratégias aí nutricionais, como uma dieta low carb, uma dieta mais cetogênica, um jejum intermitente, porque agora a casa está mais organizada. Depois a gente tem uma fase que é uma fase mais de consciência, a gente vai trabalhar também as questões, né, da consciência alimentar, fome, saciedade, como que você está fazendo a leitura do seu corpo? Como é que você está prestando atenção nessa sensibilidade do seu corpo que muitas vezes perde ao longo do caminho? Então é importante que se trabalhe essa questão também dessa sensibilidade, né, dessa consciência, para que realmente, né, a gente consiga aí, comportar, de repente, os alimentos mais engordativos, né, com uma densidade calórica maior, com aqueles menos engordativos, né, de forma muito tranquila, que não gere culpa. E finalmente a gente faz uma fase de manutenção, que também é extremamente importante, né? Porque a gente tende a querer voltar, né? Quando está bem consolidado, não, tá? Mas a gente tem pessoas que precisam de um tempo maior para consolidar essa questão da consciência alimentar, porque ela acaba voltando a comer como comia antes. E aí, se o corpo já reduziu um peso ali,
ele tem uma necessidade energética menor para deslocar aquela superfície corpórea, né? Então, uma pessoa que tinha 80 quilos está com 70, o corpo vai se esforçar muito menos para transportar 70 quilos. Então, não faz sentido ela comer quando ela tinha os 80 quilos. Então, essa manutenção é muito importante, que é uma fase bem vulnerável, né? Aí que volta quando as pessoas, né, acabam inserindo os hábitos antigos e voltam a engordar. Então, a gente trabalha essa fase aí de forma muito consistente, tá? Para que finalmente você saia daquele ciclo da dieta. Ai, tô gorda. Ah, então eu vou começar a fazer uma dieta. Aí você faz aquela restrição, aí acaba saindo algumas vezes. Aí entra naquele estado de frustração, eu não consigo, não dá certo, aí abandona tudo, né? E um belo dia você vai colocar aquela calça e percebe que não tá conseguindo entrar na calça, e aí volta de novo pro ciclo da dieta, tá? Então é importante que você emagreça aí, né, de forma saudável para justamente conseguir manter, respeitando os seus limites da sua fase e saindo também dessa questão do estereótipo do peso, né, gente? A gente trabalha com peso que você se sinta confortável e que tenha saúde. Essa é a intenção. Bom, se você quiser saber mais informações, é só comentar aqui que terei um prazer imenso de ajudá-la. Até mais!